Olá! Hoje a nossa análise vai fazer uma viagem no tempo. E não é só para a Guerra do Golfo de 1991, não. A gente vai muito mais para trás, lá para as guerras napoleônicas. E por quê? Porque as ideias de um brilhante general prussiano vão nos ajudar a decifrar um conflito que, sério, moldou o Oriente Médio como conhecemos hoje. Então, vamos lá. Parece um quebra-cabeça, não é mesmo? Como é que as teorias de um homem que lutava a cavalo podem, de alguma forma, iluminar uma guerra com tecnologia de ponta, com jatos e mísseis? Pois é, mas como a gente vai ver, a natureza da guerra em si, essa sim pode ser atemporal. Para a gente responder essa pergunta, nosso caminho vai passar por séculos de rivalidade, pelo coração do conflito em si e, claro, pela mente do nosso filósofo da guerra. E no final, vamos analisar o dilema que encerrou tudo. Ok, primeiro ponto, para entender a explosão de 1990, a gente precisa cavar fundo, lá nas raízes históricas. A Guerra do Golfo não surgiu do nada, sabe? Ela foi, na verdade, o ponto máximo de séculos de disputas por território e de lutas por poder. E no centro de toda essa confusão tem uma única via navegável, o canal Shatt al-Arab. Pensa nele como a principal saída do Iraque para o Golfo Pérsico. O controle desse canal foi uma ferida que ficou aberta por mais de um século, envenenando as relações e, claro, preparando o cenário para a guerra. Agora vamos avançar um pouco no tempo para o estopim mais imediato. A invasão do Kuwait não foi algo que aconteceu de repente. Foi, na verdade, um reflexo da guerra devastadora que veio antes dela, o conflito brutal entre Irã e Iraque. Imagina só, 8 anos de uma guerra de trincheiras, um dos conflitos mais longos e sangrentos do século XX. O Iraque saiu dessa guerra não como um vitorioso, mas como uma nação à beira do colapso econômico, esgotado tanto em vidas quanto em dinheiro. E aqui tem um número que fala mais do que qualquer palavra. Para alimentar sua máquina de guerra, o Iraque fez uma dívida, impressionante. E devia principalmente para os seus vizinhos ricos em petróleo. Isso não era só uma dívida, era um verdadeiro barril de pólvora esperando a faísca certa. Completamente encurralado, Saddam Hussein viu a recusa do Kuwait em perdoar a dívida como uma espécie de declaração de guerra econômica. Então a invasão não foi só para tomar um território, foi uma jogada desesperada para zerar a dívida, pegar os campos de petróleo e basicamente reescrever o destino financeiro do Iraque. Bom, com todo esse cenário histórico montado e com a guerra prestes a começar, chegou a hora de apresentar a nossa ferramenta de análise para entender o que vem a seguir, as ideias atemporais de Carl von Clausewitz. Clausewitz, que viveu em meio às guerras napoleônicas, conseguiu enxergar além da fumaça do campo de batalha. Ele entendeu que a guerra não é só violência por violência. É, na verdade, um movimento calculado, um instrumento de poder que um Estado usa para alcançar um objetivo político. Essa é talvez a ideia mais genial dele. É uma chave que abre os segredos da Guerra do Golfo. Ela nos força a perguntar, mas quais eram os objetivos políticos por trás de todas aquelas bombas e balas? O que cada lado queria alcançar que não conseguiu pela via da diplomacia? E aqui estão as respostas, bem claras. Os objetivos políticos eram claríssimos e totalmente opostos. De um lado, o Iraque queria dominar a região. Do outro, a coalizão queria restaurar a ordem. A guerra acabou se tornando o juiz final dessas ambições conflitantes. Agora vamos mergulhar mais fundo na análise de Clausewitz. Para entender por que a derrota do Iraque foi tão esmagadora, a gente precisa desvendar a teoria mais brilhante dele, a notável trindade. Pensa nisso como um banquinho de 3 pernas, ok? Uma perna é a paixão do povo, a outra é a coragem do exército e a terceira é a razão do governo. Se uma dessas pernas quebrar, a estrutura toda desaba. Para uma guerra dar certo, é preciso uma sintonia perfeita entre esses 3 elementos. E aqui, a gente vê o contraste absurdo entre as duas trindades. A da coalizão era uma fortaleza, sabe? Construída com apoio público, um poder militar gigante e objetivos muito claros. Já a do Iraque, era um castelo de cartas, frágil, enfraquecida pela divisão interna, desmoralização e por uma ditadura. E esse número aqui é a prova final. A rendição de dezenas de milhares de soldados não foi só uma derrota tática qualquer, foi um colapso total da vontade de lutar. A alma do exército iraquiano tinha sido simplesmente esmagada. Com a vitória praticamente garantida, a coalizão se deparou com um desafio novo e totalmente inesperado. O que se faz quando a vitória é tão decisiva assim? A resposta, como a gente vai ver, está em outro conceito genial de Clausewitz. O caminho para Bagdá estava livre, era uma estrada aberta para a vitória total.
E mesmo assim, a coalizão parou. Mas por quê? A resposta não está no campo de batalha, e sim no delicado equilíbrio entre a guerra e a política. Clausewitz já nos alertava sobre os perigos do próprio sucesso. É como escalar uma montanha. Chega um ponto em que se atinge o cume e qualquer passo adiante pode ser uma descida perigosa. Continuar avançando pode transformar a vitória em derrota. O cálculo da coalizão foi uma verdadeira aula de política pragmática. O objetivo militar, que era libertar o Kuwait, foi cumprido. Arriscar o caos de um vácuo de poder em Bagdá era uma aposta que eles não estavam dispostos a fazer. Manter um inimigo enfraquecido acabou sendo a escolha mais segura. E assim a gente chega ao paradoxo final. A decisão de parar a guerra talvez tenha sido o maior ato de sabedoria militar de todo o conflito. Isso nos lembra da lição atemporal de Clausewitz. A guerra, por mais terrível que seja, deve sempre ser uma serva da política, e nunca sua mestra.